Flamengo supera expulsão injusta, resiste em Avejaneda e carimba vaga em mais uma final da Libertadores. É a sétima final que o Mengão vai participar e vamos ser campeões, é isso mesmo. Leila Pereira aparece de vermelho e preto antes de Flamengo na Libertadores. Será que ela torceu pro Flamengo? Ela tem alguma quedinha ou foi uma cumba? Flamengo ou Palmeiras? Zé Elias discorda de colegas e faz uma declaração completamente absurda. Vou falar também sobre PVC, Cicinho, Ronaldinho Gaúcho. Tem muita coisa, informação para vocês. Soco nos genitais? Que isso, Plata? Conmebol divulga a revisão polêmica do VAR em expulsão de Gonzalo Plata. Foi justa ou não a expulsão? Falaremos sobre isso. Torcedores de Flamengo e Racing brigam após duelo pela Libertadores. Os caras são muito covardes, né? Uma quantidade pequena de torcedores do Flamengo e os camaradas desceram a lenha. Vamos ver isso também. Léo Ortiz se emociona com classificação e fala sobre esforço. Arrascaeta se aproxima de marca lendária de Rogério Ceni e Palhinha. Meus amigos, e o dinheiro que o Flamengo ganhou com a ida para a final da Libertadores compensa a perda na Copa do Brasil. Cara, mas são muitas e muitas informações. Tem aqui um leque de coisas que eu ainda vou falar. Mas antes de seguir, gostaria de pedir, já deixou aquele like? Já deixou? Vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso canal quando compartilha, quando curte, quando comenta e nos ajuda a crescer cada vez mais. Eu e você, mesma família, mesmo DNA, rubro-negro, e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo. A garganta tá pegando aqui, hein? E o Flamengo supera o Racing e está em mais uma final de Libertadores, meus amigos. Atenção, tomou conta de Avejaneda na noite desta quarta-feira, ontem, dia 29, em jogo de primeiro tempo muito brigado e segundo tempo de muita resistência após uma expulsão extremamente polêmica. E eu já vou adiantar, roubo. O Flamengo foi sacado, foi roubado, meu irmão, pela arbitragem ridícula e tendenciosa, e a Conmebol tem culpa no cartório, não tem como, pô. O Flamengo foi roubado nas quartas de final contra os Estudiantes e agora novamente Gonzalo Plata tá virando carta marcada. Eu de início vou logo falar, eu até julguei o Gonzalo Plata, falei, pô, esse cara tá de sacanagem, meu irmão. Não tava jogando bem o jogo todo, não tava jogando bem. E, pô, como que dá um mole desse? Porque eu só vi o primeiro lance. Ou, na verdade, o segundo lance, né? Não deu pra ver. Depois a gente vai ver nas câmeras a galera, os influencers do Flamengo que tem essa competência técnica, começaram a dar zoom e aí mostraram o Rojo dando uma joelhada na cabeça do Gonzalo Plata, pô. Tá de brincadeira? Foi falta ali, falta. E aí, além disso, depois foi tentar levantar o jogador cheio de graça. O jogador não deveria ali tentou botar a mão para levantar o outro jogador, é cartão amarelo, pô, no mínimo. Aí, pô, irritou o Gonzalo Plata, ele levantou, deu um tapa no jogador e o juiz deu um vermelho. E não foi pro VAR para observar, ele não foi. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas deixa eu comentar aqui rapidamente sobre o jogo, meu irmão. A partida começou bastante movimentada lá no estádio El Cilindro e o Flamengo logo mostrou que não iria abandonar suas características pela vantagem do empate. O Mengão conseguiu vantagem de posse e chegou ao ataque com troca de passes, aproveitando a mobilidade de Carrascal. Jogou muita bola. Arrascaeta também estava bem, Luiz Araújo. Acho que o Plata não estava tão bem, mas o cara corre o tempo todo, isso a gente não pode negar. O meia colombiano Carrascal foi responsável pela primeira finalização, para fora, né? Seguida de Luiz Araújo em chute de fora da área, 5 minutos mais tarde, quase fez um gol. Mas o Racing respondeu com muito perigo, ligação direta, vantagem no rebote e lance que terminou com um cabeceio de Conec. Rossi fez uma excelente defesa. Cara, Rossi
Herói do jogo, herói. O cara tá salvando demais, tá virando lenda no Flamengo. O estilo do Mengão concedeu um domínio considerável entre os 12 e aos 25, né, de 12 aos 25 minutos do primeiro tempo. Varela teve oportunidade clara que parou na defesa de Cambeses e Luiz Araújo mais uma vez ameaçou de fora da área. Foi Arrascaeta, no entanto, que teve melhor chance. O camisa 10 fez bela jogada individual pela parte central do campo e ficou cara a cara com o goleiro rival. Contudo, o chute de perna esquerda do uruguaio bateu no rosto de Fernando Cambeses e saiu em lateral. E esse foi o melhor lance do time no primeiro tempo, mas também o último. O Racing conseguiu subir os jogadores e contou com um Flamengo que pareceu aceitar aquela pressão momentânea. O Mengão chegou a armar uma linha de 5, tá? Com o Luiz Araújo fechando pela direita e outra linha de 4 mais à frente. Os argentinos então aumentaram o volume ofensivo e consequentemente conseguiram levar vantagem na estratégia de brigar pela segunda bola após as ligações diretas. Só faziam isso. Chutão do goleiro, chutão, e aí eles estavam ganhando praticamente todas as bolas aéreas ali. Eles têm uma técnica impressionante, isso a gente não pode negar, mas só sabem fazer isso, né? Não só com lances ao redor da área do Mengão, mas também impedindo que o Flamengo aplicasse o seu estilo de jogo. No fim, a primeira etapa brigada e parcialmente equilibrada, né? Com cada time dominando uma metade do tempo. E terminou sem gols. Já para o segundo tempo, meus amigos, a segunda etapa teve o pior cenário possível. Aos 10 minutos do segundo tempo, o Gonzalo Plata foi expulso após um tapa em Marcos Rojo. O atacante do Flamengo estava caído e deu um tapa após o zagueiro rival tentar levantá-lo. Eu falei sobre isso já. O árbitro Piero Mazza, maldoso, mostrou um rigor incomum que não existe. E o VAR aprovou a decisão de cartão vermelho. Roubo. Cambada de safados. Os caras são muito pilantras. Roubaram contra o Flamengo. Isso é um fato. Felipe Luiz fez 2 mudanças. Danilo no lugar de Carrascal e Bruno Henrique na vaga de Arrascaeta. A formação do Mengão em campo passou a ser um 5-3-1. Luiz Araújo passou a integrar o meio com Jorginho e Pulgar, enquanto o BH ficou como um homem mais avançado. Lembrando que, Jorginho jogou de terno mais uma vez, Pulgar com aquela raça de sempre. A partida naturalmente se tornou um ataque contra a defesa. O Racing passou a empilhar escanteios, enquanto o Bruno Henrique foi obrigado a recuar, tanto que a saída de contra-ataque já não existia. Apesar de toda essa tensão, o tempo que passou a ser o melhor amigo do Mengão começou a correr. Meus amigos, o Flamengo foi roubado, mas com muita garra, força de vontade e raça rubro-negra, vencemos e estamos na final. Saudações rubro-negras para sempre, Flamengo. Agora falaremos sobre essa mídia escrota e ridícula que existe no Brasil. Um monte de jornalistas e comentaristas de futebol que parecem até não entender do mesmo, porque a vontade é tão grande de expressar o seu amor aos seus clubes ou o seu ódio a um clube, Mengão, que os caras deixam a razão, deixam a ética de lado, deixam a lógica, deixam o conhecimento de lado para querer falar do Flamengo. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, Flamengo ou Palmeiras? Zé Elias discorda de colegas e diz que rubro-negro tem missão mais difícil na Libertadores que o próprio Palmeiras. É um brincalhão, né? É um brincalhão. Vamos ver aqui alguns comentários. O Pascoal, um comentarista, disse o seguinte: não tenho dúvida nenhuma. É o Palmeiras que tem que fazer pelo menos 3 gols para poder levar para os pênaltis. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então o Palmeiras tem uma pior missão, né? Já o Zinho disse, lá no programa, tá? Você já começar o jogo tendo que fazer no mínimo 3 gols, essa obrigação complica demais. E o Palmeiras vem de 2 jogos muito ruins contra a LDU e também contra o Cruzeiro, acrescentou o Zinho. Então tivemos Pascoal e Zinho aí conscientes e sendo realmente comentaristas, né? Comentaristas de verdade. Mas, olha aqui, Zé Elias, né? Pro Zé Elias, olha o que o cara falou, absurdo. Eu acho que o Flamengo tem a parada mais indigesta. O Palmeiras joga em casa e eu acho que um time grande como o Palmeiras não repete 3 jogos consecutivos atuando abaixo daquilo que nós estamos acostumados a ver. Cara,
Que cara ridículo, que cara bobo, falando besteira, pô, soltando fezes pela boca, meu irmão. O cara prefere falar, a ideia do cara é falar tão mal do Flamengo que ele deixa de lado a lógica, o raciocínio, né? A mentalidade que nós temos que ter, pô, o poder de pensar, mas infelizmente é assim. Mas em contrapartida, Cicinho cravou que o Flamengo ia massacrar o Racing. Não foi assim, mas passamos, Cicinho. E ainda, nosso querido Ronaldinho Gaúcho falou muito bem do Flamengo e mandou um recado pra nação. O Ronaldinho Gaúcho postou lá nas suas redes sociais: por nós, pelos nossos, pelo Tetra, vamos Mengo! Então é isso, nação. Deixe sua opinião nos comentários sobre esses caras bobos que ficam aí na internet falando um monte de besteira contra o Flamengo. Torcedores de Flamengo e Racing brigam após duelo pela Libertadores. Meus amigos, a classificação heróica do Flamengo para a final da Libertadores lá na Argentina foi seguida por cenas lamentáveis nos arredores do estádio El Cilindro, tá? Lá em Avejaneda, na noite desta quarta-feira, dia 29. Após o apito final que selou 0-0 e garantiu ao rubro-negro na decisão, torcedores do Flamengo e do Racing entraram em confronto. Meus amigos, vídeos que circularam pela internet registram o início da confusão. O que começa aí como um bate-boca rapidamente escalou para violência física. Nas imagens, 2 homens dão início a uma pancadaria e a situação se agravou com arremesso, de garrafas durante o tumulto. Apesar da tensão e das cenas de agressão, a CNN informou que não houve registro de feridos graves em decorrência da briga. Além disso, segundo os relatos, ninguém foi detido, tá? Coisa ridícula, né? Pelas forças de segurança lá de Avejaneda. Meus amigos, os caras não aceitam perder, né? O Flamengo aí passou, estamos na final da Libertadores e aí a gente começa a ver cenas deploráveis como essas, né? Não sei se você buscou, depois busca na internet aí, briga entre torcida Flamengo e Racing, você vai ver uma baboseira, né, meu irmão? Parece que a gente volta ao tempo da pedra, onde as pessoas não conseguem mais dialogar e, cara, você não pode torcer pro seu time porque o rival, ele se acha no direito de cometer agressão contra você, cara. E aí, pô, tem família, tem criança, tem mulheres. Cenas lamentáveis. Deixe sua opinião nos comentários sobre essas agressões que ocorrem às vezes depois dos jogos. E o Léo Ortiz, se emocionou demais com a classificação e falou sobre o esforço. Meus amigos, após passar maus bocados nas últimas semanas com uma lesão no tornozelo, Léo Ortiz disse que a classificação veio na base de muito suor e sacrifício. É verdade, Léo, a gente viu o esforço de vocês em campo, isso é inegável. Poucos entendem isso melhor que o zagueirão Léo. Por quê? Porque ele voltou, meus amigos, a sentir o tornozelo durante o jogo. Eu fiquei extremamente preocupado. Eu falei, caraca, mano, esse cara não era pra estar jogando, porque agora vai ter que queimar uma substituição, vai ter que entrar o Danilo, né? E tudo ocorreu ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, Léo Ortiz, sentindo dores, segurou e ficou em campo até o fim. Após o duelo, o defensor não conseguiu tirar o sorriso do rosto e celebrou o fato de todo o sacrifício ter valido muito a pena. Palavras do Léo Ortiz. Foi com muita raça, orgulho demais desse grupo. Eles são a prova que todo esforço vale a pena. E nessas últimas 2 semanas teve muito esforço. Eu queria demais viver esse jogo com eles, com o Flamengo e ir para a final da Libertadores. Conseguiu, Léo, parabéns, irmão. E estamos lá, mais um passo dado rumo à glória eterna. Estamos em mais uma final, nação. Celebrou Léo Ortiz. E parece que teve aí uma promessa, que ele fez aí a família para jogar a final, para jogar a semifinal, na verdade. Vamos aqui, seguir com o Léo Ortiz. Eu fiz o raio-x no hospital, logo depois do jogo. Estava com minha irmã e minha noiva no hospital. E aí já falei, na quarta-feira eu vou estar. Não sei de que jeito vou estar, o que vou fazer. Mas na primeira semifinal vou estar pelo menos no banco e vou tentar me recuperar para jogar o jogo da volta. E eu consegui fazer isso
comemorou aí o Léo Ortiz. E para finalizar, tá? Olha as palavras do Léo, hein? Eu acho que teria valido a pena, independentemente da classificação, porque agi com o meu coração e também com a cabeça. E também pela minha motivação, pelo porquê de jogar futebol. Então, lógico que dá um gostinho especial de conseguir a classificação, depois de passar por tudo isso que passei durante a última semana, admitiu aí o zagueiro Léo Pereira, não, Léo Ortiz, pô. Admitiu aí o zagueiro Léo Ortiz. Deixe sua opinião nos comentários sobre essas declarações maravilhosas do nosso zagueirão. Arrascaeta se aproxima de marca lendária de Rogério Ceni e Palhinha na Libertadores, meus amigos. O Flamengo alcança mais uma final de Copa Libertadores e o craque Arrascaeta segue fazendo história com a camisa do Mengão e, é claro, no futebol também nacional, hein? Com a classificação, ele se aproxima de igualar feito de Palhinha e de Rogério Ceni, meus amigos. Ambos os jogadores são os nomes com mais finais de Libertadores disputadas por clubes brasileiros. São, no total, 4 decisões. Arrascaeta jogou a final da competição pelo Flamengo, né, em 2019, 21, 22 e agora está na final de 2025. E prestes, é claro, né, jogando e vai jogar a se igualar a marca aí de 4 decisões como Rogério Ceni e Palhinha. O camisa 10 só precisa ser relacionado para a partida, o que logicamente vai acontecer, né? Desde que não sofra nenhuma lesão, nem deixe de jogar a decisão por qualquer motivo de força maior, o craque deve ser titular com certeza na importante decisão. Lembrando que Rogério Ceni foi reserva em 93 e 94 e só foi titular em 2005 e 2006 pelo São Paulo. Tá? Foram 2 títulos nessas oportunidades, 93 no banco e 2005 em campo. Falando de Palhinha, para a gente ter uma noção, tá? Palhinha é um aço, né, irmão? Foi titular em todas as 4 decisões que disputou. 3 foram pelo São Paulo, em 92, 93 e 94, e a outra aconteceu em 97, pelo Cruzeiro. Foram 3 títulos, perdendo apenas em 94 pela equipe paulista. Meus amigos, o que a gente acha aí? O que vai acontecer com a Arrasca? Vai trazer esse título, pô. A gente vai ser campeão da Libertadores, eu tenho certeza. Espero que você também mantenha essa chama viva, como eu tenho aqui, meu irmão. Esperança total. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores 2025 e ainda vamos conquistar o Campeonato Brasileiro. Deixe sua opinião nos comentários. Com a final da Libertadores, Flamengo compensa o dinheiro que perdeu por ter saído, ter sido eliminado da Copa do Brasil. Vamos ver isso aqui nesta reportagem, meus amigos. Vamos lá. O Flamengo, todo mundo sabe, e eu vou falar o tempo todo mesmo para perturbar, está na final da Libertadores, superando assim sua meta inicial. No começo da temporada, vamos relembrar, a diretoria estipulou a semifinal da competição continental como a fase a ser alcançada. O clube já conseguiu fazer isso ao eliminar o Estudiantes nas quartas, somando mais de 50 milhões de reais. Mas a equipe teve, você sabe, a perda da Copa do Brasil. Fomos eliminados naquela ocasião pelo Atlético Mineiro, né? Na competição, a fase que estava sendo estipulada também era de semifinal, mas o Flamengo não conseguiu esse tento, né? Pois fomos eliminados nas oitavas de final. Dessa forma, o clube saiu da Copa do Brasil com pouco mais de 5 milhões de reais, ou seja, 15 milhões a menos do que esperava receber com a competição nas metas esportivas iniciais. Então, de novo, o Flamengo pretendia ganhar 20 milhões com a Copa do Brasil. Como ganhou apenas 5, perdeu aí uns 15 milhões. Já agora, né, com a classificação para a final da Libertadores, esse dinheiro foi compensado. Isso porque uma boa quantia já foi garantida por estar na decisão contra a LDU ou Palmeiras. Vou bater aqui na mesa. LDU. Palmeiras não, Palmeiras vai ser esculachado hoje. Mesmo que perca a final da Libertadores, o Flamengo receberá 7 milhões de dólares, aproximadamente 37,5 milhões de reais, ou seja, mais do que o dobro do valor perdido na Copa do Brasil. Já está garantido isso. Mas, como o sonho de nós rubro-negros, da nação toda, é o tetracampeonato da Libertadores, isso
provavelmente vai render para os cofres do Mengão 24 milhões de dólares, o equivalente a 129 milhões de reais aproximadamente. Já no Brasileirão, para fechar, a meta do Flamengo é ficar, no mínimo, em segundo lugar. A premiação é de 45,7 milhões, enquanto o campeão recebe aí um pouquinho mais, 48 milhões, né? Aproximadamente 3 milhões, 2 milhões apenas a mais, tá? 2 milhões a mais. Meus amigos, então é isso. O Flamengo conseguiu ultrapassar a meta. Isso para a diretoria, né? Porque não vou mentir, eu e você, torcedores que amamos o Flamengo, a meta é ser campeão. Não existe essa de ser segundo, de passar, chegar na semifinal. Deixe sua opinião nos comentários se o Flamengo precisa ou não ser campeão. Esse é meu desejo. E o nosso mister Felipe Luiz abriu o coração e destacou o Flamengo, dizendo que é time com alma e aguerrido. Vamos ver aqui a reportagem, meus amigos. Vamos lá. O Flamengo está na final da Libertadores e Felipe Luiz, fazendo história pelo clube, abriu o coração após eliminar o Racing lá na coletiva. Pós-jogo, vamos ver aqui o que ele falou. Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. O Flamengo tem 5 com a de hoje. Muitas, né? Quinta final na história do Flamengo. E tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta. Inclusive eu. Futebol é muito rápido, né? Mas o meu objetivo é estar nessa minha quarta final. 3 como jogador e uma como treinador, na qual me deixo muito orgulhoso mesmo. Eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou lá em 2012, 2013 e que nos permite disputar mais uma final de Libertadores. Hoje foi uma vitória de um time com alma, de um time competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias, contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores. Um time que sabe o que quer. Forte, né, meus amigos? Jogadores que são multicampeões, são jogadores mais ambiciosos, estão aqui no Flamengo. E meu grupo está recheado desses jogadores, concluiu aí Felipe Luiz. Meus amigos, Felipe Luiz está feliz demais e para fechar, fez um apelo à torcida do Flamengo para o jogo aí contra o Sport. Vamos ver o que ele falou aqui, ó. Realmente triste o que aconteceu, muito triste o que aconteceu. Mas falando da torcida, escutamos, ele está falando muito triste sobre a questão da expulsão do Plata, de tudo isso aí que foi ridículo, né? Foi muito real, realmente muito triste para o futebol brasileiro. E aí ele segue dizendo, mas falando da torcida, eu escutei muito alto ela no estádio. Fiquei orgulhoso. Neste estádio, que é tão importante, se escutava muito a torcida do Flamengo. Meus amigos, e já aproveito para pedir apoio para o jogo do Sport. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. Se eu posso pedir alguma coisa para a torcida, é que apoiem bastante. Então, vamos apoiar incondicionalmente o Flamengo. Felipe Luiz, que faça boas escalações, que treine bem o time e a gente vai ser campeão também do Campeonato Brasileiro. Deixe sua opinião nos comentários. E uma coisa louca, bizarra, meu irmão, inacreditável, não existem palavras para falar sobre isso, aconteceu lá na Argentina. Estou falando da imprensa ridícula deles. Por quê, Patrick? Por quê? Porque ignorou a expulsão absurda de Gonzalo Plata e ainda atacou Piero Mazza, que estava ali para ajudá-los. Eu tô falando do árbitro. Tô até quase defendendo o árbitro, né? Porque como pode? O árbitro foi lá e fez tudo o que podia pelo time do Racing. E aí, os caras ainda estão reclamando do árbitro. Vamos ver aqui, ó. A classificação do Flamengo mostrou que alguns argentinos não sabem perder. Foi o caso do diário Olé, um dos principais periódicos esportivos do país, que destacaram a arbitragem do jogo. Olha o que eles deixaram lá bem destacado na manchete. Os incríveis poucos minutos de acréscimo do árbitro, diz o título da matéria. Os caras queriam que o árbitro desse 10, 20 minutos de acréscimo, mano. Meu Deus do céu. Os argentinos afirmaram que era para, no mínimo, ter 10 minutos de acréscimo, além de destacar que Piero Mazza só quis jogar por 6 minutos mais. Cara, então pede o árbitro para fazer o gol, para pegar a bola e jogar para dentro do gol, seus animais.
Cambada de vagabundo. Além disso, os argentinos alegam que o incrível é que Mazza deu somente 6 minutos e terminou ainda antes, aos 5 minutos e 43 segundos, quando o Rossi foi bater o tiro de meta. Os caras são muito bobos, né? Agora, falar sobre a expulsão ridícula, absurda do Gonzalo Plata, ninguém quer falar. Ó, vamos ver aqui, ó. Chama a atenção a falta de citação da expulsão de Gonzalo Plata na avaliação da atuação da arbitragem. Ninguém falou disso. Os argentinos questionam apenas o tempo de acréscimo, né? Mas se esquecem que a expulsão sequer existiu. Não era para ter sido expulso nunca, no máximo um cartão amarelo. Gonzalo Plata devolve uma provocação do jogador argentino e uma péssima imagem mostra um movimento com a mão na direção da coxa do jogador rival. Cara, o Plata deu um tapa na coxa do cara. Aí, pô, o VAR falou que deu um soco no saco. Tá de brincadeira? Desculpa o termo aí, meu irmão. Pô, deu um soco nos órgãos genitais. Tá de brincadeira? O tapa foi na coxa, meu irmão. Aí nem teve força. Aí o jogador lá caiu lá chorando. Ai, vale lembrar que o Plata estava caído no chão, tá? E prontamente Mazza deu um cartão vermelho, no mínimo rigoroso demais e sem sequer ser chamado pelo VAR para olhar o lance. Roubo. O Flamengo foi roubado. Foi roubado. E os antes que secaram demais devem estar aí, ó, agora chorando, porque nem com roubo. O Flamengo jogou 35 minutos, quase 40 minutos, com jogador a menos, com os acréscimos, foi isso. Mas estamos na final. E hoje o Palmeiras vai cair na Libertadores. Deixe sua opinião nos comentários. E uma coisa linda demais foi ver o técnico Gustavo Costas do Racing quase chorando. Ele acusou o golpe, né, meu irmão, de ter caído diante do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Aqui, ó, palavras dele na coletiva. Os jogadores deram tudo de si. Agradeço a eles e aos torcedores. Estivemos tão perto, mas não conseguimos. Vou falar uma coisa para você, Gustavo Costas. Vocês estiveram tão perto e ao mesmo tempo tão longe, né? Olha que ele segue dizendo: decepcionei o meu povo e como torcedor digo isso a vocês. Quero agradecer aos meus jogadores e aos torcedores. Disparou Costas, irmão. Vale lembrar que ele se envolveu aí numa polêmica, né? E assim, eu não vou mentir pra vocês. Eu não acho que ele falou com aquela maldade, né? Porque ele havia dito acho que num áudio aí, vazou um áudio dele, né? Falando o seguinte: nós vamos atropelá-los, nós vamos matá-los, falando em relação aos jogadores do Flamengo, né? E isso aparentemente não caiu muito bem, né, internamente ao Flamengo. Existem até notícias de que os jogadores, né, do Flamengo, o elenco, ficou muito mordido com as declarações do treinador do Racing. E, cara, eu acho que, na verdade, isso serviu de combustível. Porque naquela situação ali, Gonzalo Plata sendo expulso, algo absurdo, né? O Flamengo sendo roubado pela arbitragem. Os jogadores tiraram força de onde não tinham, meu irmão, disposição, e realmente deram a vida. Os jogadores do Flamengo estavam ali, ó, dispostos a serem atropelados e até mortos pelos jogadores do Racing, mas se mantiveram, irmão, firme, venceram a primeira batalha e ontem venceram a segunda batalha e a guerra foi vencida, a guerra da semifinal. Agora, o que nós temos que fazer é partir para a final com a mesma vontade, com a mesma disposição, porque venceremos. Nós estamos na final, que vai ser provavelmente contra a LDU, mas se for contra o Palmeiras, a LDU vai ser a mesma coisa, porque o Flamengo vai vencer. E Bruno Henrique enalteceu a defesa do Flamengo, dizendo palavras como raça, amor e paixão. Vamos ver aqui a reportagem, aqui rapidamente a fala dele, ó. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esse jogo, por essa classificação. Parabenizar todos os meus companheiros, principalmente a nossa defesa. Jogaram pra caramba. Jogamos quando tínhamos que jogar, defendemos quando tínhamos que defender. É isso. Flamengo é raça, amor e paixão. Muito obrigado, comentou aí Bruno Henrique, que vai jogar nova final de Libertadores pelo Flamengo. E falou bem. Bruno Henrique tem um pouco de dificuldade às vezes de falar. Foi muito bem em suas palavras. Parabéns aí, Bruno. E para fechar o vídeo de hoje,
Vamos falar sobre Bruno Henrique novamente. Bruno Henrique teve a sua data de julgamento alterada pelo STJD. Vamos para a reportagem. Antes marcado para acontecer nesta quinta-feira, hoje 30, o julgamento do recurso do atacante Bruno Henrique, nosso BH27, foi adiado. O Superior Tribunal de Justiça decidiu adiar todas as sessões programadas para os próximos dias da semana, incluindo o caso do jogador do Flamengo. E ainda não há uma nova data. O motivo para o adiamento não foi informado por parte do STJD, assim como a nova data da audiência. Até aqui, Bruno Henrique vem atuando sob efeito suspensivo conseguido pelo Flamengo na Justiça Desportiva. A informação sobre a mudança de data do julgamento foi dada inicialmente pelo Globo. Lembrando que Bruno Henrique foi condenado a 12 jogos de suspensão e uma multa de R$60 mil por aquele problema lá do cartão amarelo, né, que levou no jogo contra o Santos em 2023, meus amigos. Aquela parada de apostas aí. Mas é isso. Estamos na final da Libertadores. Eu tô feliz, você tá feliz. Nós estamos felizes e vamos gritar, né, irmão? Vamos, Flamengo! Vamos, Flamengo! É isso, nação. Vou ficando por aqui, infelizmente, mas já gostaria de pedir, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se não é inscrito no canal Denner Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a crescer nessas plataformas maravilhosas em que trabalhamos. E eu e você, mesma família, mesmo DNA, amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre, Flamengo!